Mano, nós estamos de volta. A gente tava focando em outros canais e outros trágicos. Mano, nós estamos de volta. Nós tava focando em outros canais, em outros projetos, mas agora a gente já tá de volta já. Perdoa um pouco minha voz aí. Eu tô meio gripado, tô meio rouco. Mas mesmo doente, mesmo rouco, tem que seguir trabalhando, principalmente aqui no Brasil, né, mano? Aqui no Brasil, se você não trabalha, você trabalhando, você já se fode. Imagine se você parar de trabalhar, porque se deu ao luxo de ficar doente, né, mano? Mas tudo bem. Qual é o tema do vídeo de hoje? Basicamente, a gente vai falar um pouco sobre a exportação de talentos que nos mantém pobres. Recentemente, inclusive, eu até fiz um vídeo sobre esse tema lá atrás, no começo do canal, mas eu preciso trazer isso daqui de volta, porque eu sinto que isso daqui tá se acentuando cada vez mais, mano. E o que acontece? O Brasil, como você já sabe, a média do QI brasileiro, 83, 80, não tem o que discutir. Então, é uma população que não é muito provida de inteligência, para ser mais exato. E como que isso nos prejudica? Na verdade, isso daqui nos beneficia de um lado e nos prejudica de outro. O lado que nos beneficia, eu já falei já anteriormente, mas é basicamente a parte da concorrência. A nossa concorrência, ela é menor comparada a outras pessoas de inteligência menores do que a nossa. Então, por exemplo, se você não tem QI de 80, 83, você tem um pouquinho de QI a mais, e se você chegar em uma entrevista de emprego ou algo do tipo, contra uma pessoa de QI baixo, uma pessoa sem instrução, você vai se diferenciar, você vai sair na frente dessa pessoa, nessa entrevista de emprego, entendeu? Na hora de empreender, se você tem mais inteligência, se você tem mais perspicaz do que o seu concorrente, você vai sair na frente do seu concorrente, ali na hora dos empreendimentos, na hora dos negócios. Então, qual que é o problema aqui? Basicamente que esse negócio do QI 83 brasileiro, da falta de instrução do brasileiro, ela tem duas vertentes. A primeira vertente é até que um pouco positiva, que é basicamente a baixa concorrência, onde a gente vai conseguir se sobressair, mas a outra vertente, ela é ruim, mano, que é basicamente a vertente sistemática, entendeu? O lado sistemático da coisa. E quando eu falo do lado sistemático da coisa, eu tô falando da sociedade como um todo, ou seja, o Brasil como um todo. Então, olhando de uma maneira geral, é bom para o desenvolvimento do Brasil, é bom para o crescimento do Brasil, ter uma população sem instrução, ter uma população com QI 80, 83? Não é, mano, entendeu? Não é. É evidente que a falta de instrução da população impede o nosso crescimento, impede o nosso desenvolvimento. Aí você pode falar, mas tudo bem, quem impede o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento são os políticos. Também são os políticos, eles que gerem a nossa riqueza, né? Eles que gerem a riqueza do país, eles que gerem a riqueza das pessoas através dos impostos que são arrecadados. Mas só que mesmo sendo os políticos os culpados centrais da coisa, a população embaixo também é culpada, porque a população que possui QI baixo, que é sem instrução, que elegeu esses políticos hoje que gerem mal o nosso dinheiro, entendeu? Então, se tem político ruim hoje gerindo a nossa riqueza, é porque a população colocou esse cara lá. E qual que é o negócio? A gente precisa lembrar também que os políticos, eles são basicamente o reflexo do que é a população. Esses caras, eles não saíram de Marte e caíram lá no Congresso. Esses caras, eles saíram da população, eles saíram do meio do povo, então eles saíram do meio da sociedade, eles não foram colocados lá por acaso. A população, a sociedade que colocou esses caras lá. Então, por que eu digo que a sociedade, baixa instrução da sociedade é um dos pilares que mantém a nossa população pobre? Basicamente porque a partir do momento que a nossa sociedade tiver mais instrução, tiver mais inteligência e tiver mais capacidade, então inevitavelmente os nossos políticos também serão mais capacitados, também serão mais inteligentes, também serão gestores melhores, entendeu? Porque eles sairão de uma população mais capacitada, mais inteligente e mais preparada. E é aí nesse estágio que o Brasil começa a crescer. Mas só que qual que é o problema? O problema é que a gente não tá vendo nenhum progresso nesse sentido, nenhum negócio, nenhum progresso que faça a nossa população se capacitar, se tornar mais inteligente. Pelo contrário, a gente vê aí que
vários fatores aí estão contribuindo para que a nossa sociedade se torne cada vez mais burra, entendeu? Então você vê aí televisão, programa de streaming, aqui mesmo no YouTube, vários canais grandes aí, que eu não quero nem citar o nome, entendeu? Que você já sabe já, mas vários canais grandes aí que a maior parte da população assiste, esses canais deixam as pessoas mais burras. Então, em vez do avanço acontecer, tá acontecendo atualmente o desavanço. Isso daí a gente já tá enxergando já. A população tá ficando mais burra. E o problema é que, além da maioria ser mais burro, além da maioria ter QI baixo, tal, viver do jeito que a gente já sabe que vive, aqueles poucos que são diferentes, porque a nossa sociedade, mesmo sendo a maioria normal, ainda existem as pessoas que são diferenciadas, entendeu? Existem as pessoas que pensam diferente, existem as pessoas que têm um QI a mais, existem as pessoas que são capacitadas. E o que acontece com essas pessoas? Elas basicamente se sentem perdidas aqui no Brasil e elas decidem sair do Brasil. Elas decidem ir para onde? Ir para um país de primeiro mundo, ir para um país decente. Elas vão lá para os Estados Unidos, elas vão lá para a Europa, elas vão para a Ásia, para o Japão, para a Coreia do Sul, vai lá para a Austrália, entendeu? Então é aqui que começa a problemática do assunto, porque uma pessoa que é inteligente, que é capacitada, essa pessoa ela deixa de produzir riqueza aqui no Brasil e passa a produzir riqueza em um país que já é rico, em um país de primeiro mundo. Você tá me entendendo o problema da situação? Então um cara inteligente, um cara capacitado que abriria uma empresa aqui no Brasil e geraria riqueza aqui no solo brasileiro, iria contratar pessoas, iria crescer negócios aqui, movimentar a economia. Esse cara ele vai fazer isso em outro país. Ele vai fazer isso lá nos Estados Unidos, vai fazer isso em outro país de primeiro mundo. E o Brasil fica Deus dará, entendeu? E cada vez mais esse movimento vai crescendo e cada vez mais o Brasil vai ficando carente de talentos. Cada vez mais a gente vai ficando mais carente de talentos, de pessoas que são boas, de pessoas que pensam diferente. E esse, inclusive, é um dos fatores que contribuem para que os países de primeiro mundo continuem sendo países de primeiro mundo e os países de terceiro, quinto mundo, igual a porra do Brasil, continue sendo país de terceiro, quinto mundo para sempre. Basicamente porque a economia, o crescimento, o desenvolvimento, ele é feito através das pessoas, não é feito através do governo nem de nada. Não é o governo que movimenta a economia, que faz a economia crescer. São as pessoas que estão gerando riqueza no país, entendeu? A porra do governo, eles só vão administrar o dinheiro que as pessoas estão criando, a riqueza que as pessoas estão criando. Aí cabe às pessoas escolherem bons administradores para poder administrar essa riqueza. Mas só que a riqueza quem cria é a população, é o empreendedor, é o trabalhador, é você que está ouvindo isso aqui agora. E quanto mais pessoas capacitadas tiverem na economia, então mais acentuada será o desenvolvimento, a criação de riqueza dentro daquele país. E por que um país de primeiro mundo vai ser sempre primeiro mundo e um país de terceiro mundo vai ser sempre terceiro mundo? Basicamente porque os gênios de todo o mundo, não somente do Brasil, mas de todo o mundo, vão para os países já consolidados. Então, por exemplo, o Elon Musk ele saiu de um país de terceiro mundo lá da África, país que, por mais que seja o país mais rico lá do continente africano, ainda assim é um país de terceiro mundo. Ele saiu desse país de terceiro mundo e foi empreender, foi criar riqueza lá nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, entendeu? Aqui você entende pouco de como funciona o negócio. Então toda a riqueza que o Elon Musk está criando em solo americano, ele deixou de criar no país dele. E a mesma coisa acontece com o Brasil. Quantos e quantos empreendedores, empresários, gênios não saem daqui e vão criar riqueza em outro país? E eles fazem isso basicamente porque eles não encontram oportunidade aqui nessa porra desse país. Entendeu? Os caras não encontram oportunidade aqui. Aí os caras vão atrás da oportunidade em outro lugar. Porra, se o Brasil não quer me colocar em um campo, os Estados Unidos colocam, o Japão coloca, entendeu? Se não quer que eu jogue nesse time, eu jogo no outro. É assim que funciona. Só que, além desse problema, ainda existe outro problema que é relacionado às pessoas diferenciadas, aos gênios que, mesmo assim, ficam no Brasil. Então, a gente sabe que a maioria sai fora mesmo. E tem que sair mesmo porque
Porque se você é inteligente, se você é foda, você tem que ir pra um lugar que você seja reconhecido por isso. Não aqui nessa porra do Brasil, não aqui nessa porra desse país, onde você não tem meritocracia. Mas mesmo assim ainda tem alguns gênios, algumas pessoas diferenciadas que insistem em ficar no Brasil e tentam contribuir para o nosso desenvolvimento, tentam contribuir para o crescimento do país. E o que acontece com essas poucas pessoas que vestem a camisa do patriotismo, vamos dizer assim, e decidem ficar aqui no país, decidem lutar pelo desenvolvimento, pela criação de riqueza? Basicamente essas pessoas são tiradas como loucas, entendeu? Essas pessoas são tiradas como loucas, essas pessoas são expostas ao ridículo, essas pessoas são zoadas, essas pessoas são tratadas mal, essas pessoas são tratadas como palhaços, entendeu? Os verdadeiros palhaços tratam essas pessoas diferenciadas como palhaços, entendeu? E é o que a gente viu acontecer no caso mais recente do Dr. Enéas. O Enéas era um gênio que em qualquer outro país de primeiro mundo o cara seria, porra, no mínimo multimilionário. Imagine um Dr. Enéas nos Estados Unidos. O estrago que esse cara não ia fazer lá. Não digo nem nos Estados Unidos, mas sei lá, em qualquer outro país decente aí. Mas não, o cara deu azar de nascer no Brasil. E ao nascer no Brasil, a genialidade dele virou basicamente motivo de chacota. Virou motivo de chacota. O cara morreu à míngua, mano, sendo tratado igual louco. Um cara que estudou a vida inteira, mano. O cara era médico, o cara parece que era advogado. O cara tinha um monte de faculdade, mano. Se você tem um vídeo dele que ele fala que ele saiu de uma faculdade. Ele fala, eu não me contentei com a minha falta de inteligência tal, fui fazer não sei o que, fiz não sei o que, aí eu não me contentei com a minha falta de sabedoria, eu fui estudar não sei o que, depois eu fui não sei o que. Mano, cara, a vida inteira estudando. O mínimo que ele merecia era ser presidente, entendeu? Só que o Brasil não estava preparado e ainda não tá preparado para ter um cara desse tipo como presidente, entendeu? A gente tem um cara desse tipo como presidente, eu não sei nem se a gente vai conseguir ter algum dia, entendeu? Mas só que precisava ter um avanço muito grande na forma de pensar, na mentalidade das pessoas. E esse avanço e essa inteligência, como eu falei pra você, não tá acontecendo agora. Só que além do Enéas, ainda existem ainda vários outros casos de empreendedores que nasceram aqui no Brasil, tiveram ideias brilhantes e ninguém acreditou nos caras, entendeu? Foram descredibilizados, foram massacrados e abandonaram os projetos. Ou então foram colocar esses projetos em prática em outros países, em países de primeiro mundo, em países onde a população é um pouco mais inteligente, um pouco mais capacitada, entendeu? Então, esse é o problema central do Brasil, mano. A gente trata as pessoas diferenciadas, a gente trata as pessoas que tentam nos alertar das coisas como loucos, a gente expõe essas pessoas ao ridículo, a gente trata essas pessoas muito mal, entendeu? A gente põe essas pessoas no exílio máximo, ao mesmo tempo em que as outras pessoas que não contribuem com nada, as pessoas que estão contribuindo, mas para o regresso da população, essas pessoas elas ganham na vida, essas pessoas elas ganham muito dinheiro, essas pessoas elas são aplaudidas, essas pessoas elas são reconhecidas como heróis, quando na verdade o verdadeiro herói, a verdadeira pessoa que precisava estar sendo reconhecida pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelos seus feitos, essa pessoa ela está sendo tratada como idiota, essa pessoa está sendo isolada, essa pessoa estão tirando um pouco do dinheiro que ela tem. Então, mano, é por isso que o Brasil sempre será pobre, por isso que o Brasil sempre será um país de terceiro mundo, porque além desse problema aqui ainda existem vários outros problemas, mas esse daqui é um dos mais evidentes, na minha opinião. E só tristeza, né, mano? Morar no Brasil. Por isso que a gente tem que trabalhar mesmo doente, mano. Tô aqui me arrastando aqui. É só que eu tô aqui porque a gente precisa trabalhar mesmo doente, porque aqui no Brasil a situação é difícil, hein, mano. Mas é isso aí, mano. Olha outros vídeos aí do canal aí. Basicamente isso daí por hoje. Tamo juntão, mano.